aí vai nós de supetão. Não, mas a minha opinião, ninguém quer saber a minha opinião, ó, merda. Meu nome é Júlia Daltelordes, sou natural de Encantado, tenho 24 anos e atualmente sou atleta de futebol do Santos. Tudo bem, Julia? A gente queria saber como é que tua vida dentro e fora dos gramados. É um pouco corrido, né? A gente que é atleta de futebol, né? A gente treina de segunda a sábado, às vezes domingo, mas a gente treina campo, né? Todos os dias pela manhã, né? Estimulando 2 horas de treino no campo. À tarde a gente faz academia todos os dias, né? Um dia inferior, outro dia superior. E quando tem a rotina de jogos, geralmente, né, a gente joga de quarta, sábado, quarta, domingo, quarta. Então depende da nossa agenda de campeonatos durante o ano, né? Mas geralmente essa é a nossa rotina, né? Eu treino todo dia, né? 2 horas a cada treino. E à noite, final da tarde, a gente tira para descansar, né? Recuperar, que a gente sabe que nossa rotina é bem exaustiva, principalmente o começo, né, da temporada, que a gente se prepara para aguentar, né? O período de competição e tudo mais, e o final da temporada, que é a pré-temporada, as férias agora, né? Que eu sigo praticamente também essa rotina, claro, um pouco menos exaustivo, mas também a gente continua se cuidando. E esse momento em casa, tá? Esse momento fora campo, o que principalmente tu faz para se desconectar um pouco dessa pressão que a gente sabe que é criada dentro do esporte de alto rendimento? O que te faz sair um pouco dessa zona? O que tu faz para também melhorar a tua saúde mental? Principalmente isso, saindo um pouco da parte física, o que tu faz para tu trabalhar um pouco essa tua saúde mental, para tu poder respirar um pouco, para tu poder vir um pouco para a vida normal, né? Eu acho que principalmente estar com a família, né? Que é algo que a gente, atleta, né? Nem todos têm a oportunidade de ficar com a família durante o ano, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis e não tem para onde correr. Então, quando a gente entra de férias, a gente vem para casa, eu acho que o principal alicerce nosso é a família. Então, quando a gente está de férias, né? O que eu mais priorizo é estar com a minha família, né? Com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs, com todo mundo. E também deixar de lado um pouco as redes sociais, né? Que é algo que durante o ano, né, querendo ou não, a gente fica ali e às vezes a gente lê algumas coisas, né, que acabam afetando a gente, então a gente prioriza muito isso, estar com a família, deixar um pouco de lado as redes sociais, o celular, né, fazer aquelas coisas que a gente não consegue fazer durante o ano, que é sair com a família para um shopping, né, fazer uma compra com a minha mãe, com as minhas irmãs e brincar no parquinho com as minhas irmãs. Então acho que isso é o principal, né, o que me deixa mais aliviada e descansar a mente, que nem você falou, da saúde mental realmente é muito importante. Então acho que isso são os principais, né, o que eu faço melhor para isso me ajudar na recuperação. E dentro da parte física, vamos pegar agora um ponto do momento que tu tá vivendo agora, que seria teu momento de férias, né? Que na verdade a férias, na verdade, é só dessa pressão, teoricamente, né? Porque o teu corpo mantém ativo, né? O que principalmente o clube, teoricamente tu, qual que é a ênfase? O que vocês trabalham muito nesse período? Qual que é o teu objetivo dentro desse período? O que tu faz? Também um pouco sobre a parte de turnos de treino, essa parte de recreação, como é que tu coloca no meio, em sentido que a gente sabe muito do futevôlei, comentar um pouco da resenha do pádel. O que tu traz para ti também nesse momento de férias? O que tu te programa na tua cabeça? Sim, eu acho que principalmente, né, eu sempre tiro uma semaninha ali, né, de descanso, né, off, sem treino, sem nada, porque também é muito importante, né, para quem tem uma rotina, um ano exaustivo. E eu acho que o principal foco, né, que os clubes passam e a gente está treinando agora é a manutenção da força, né? Porque a gente, né, como eu falei, a pré-temporada é muito exaustiva e não tem muito tempo para você recuperar tanto do que você vai perder nas férias. Então, eu acho que manter, né, a força, o cardio, o treino com bola, eu acho que é muito importante para a gente, né? Nas férias, claro, como eu falei, não é como se fosse treinar lá no clube, mas é uma manutenção, né? Para não perder totalmente, que a gente sabe que perde, né? Tem uma perca ali, mas eu acho que tudo isso faz parte. A alimentação, o sono, principalmente, é algo que eu priorizo muito nas férias, né? Que às vezes, né, tem jogos a gente não dorme bem, porque a gente sabe que tem ansiedade, então nas férias, como a gente está mais relaxado, sem tensão, sem pressão, eu consigo descansar melhor, dormir mais horas, comer bem, né, em casa. E esse momento de recreação também é muito importante, né? A gente vai fazer a resenha do futevôlei ali, né? Que eu quebro ali, mas tudo bem. E do pádel também é um esporte novo, um esporte que eu consigo, né, nas férias fazer, durante o ano, né, eu não tenho esse tempo. Então acho que isso faz total diferença, né, para descansar a mente, o corpo mesmo, né, tu brincar ali sem pressão nenhuma, né, só por diversão, né, só pela resenha, eu acho que isso é muito importante. Eu também gostaria de pedir para a Júlia como ela ingressou no futebol, como os olhos dela começaram a brilhar por esse esporte e ela pensou em seguir carreira nesse ramo. Então,
né? A gente que é menina no começo, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa. Eu até comentei contigo sobre o CTG, né? Minha primeira opção, assim, que meus pais me levaram foi no CTG, aqui em Encantado. Acho que fiz 2, 3 aulas e não me encantei muito. E toda a minha família sempre foi muito relacionada com o esporte, né? Minha mãe jogava, meu pai jogava, meu avô jogava. Então todos eles tinham uma relação com o esporte, com o futebol principalmente. E eu vivia ali no meio deles, principalmente do meu pai, né? Jogo de sábado à tarde, domingo à tarde, meu pai jogava campeonatos. E tem os meus primos também, o Paulo, o Dani, que também sempre estavam ali comigo. E depois que eu comecei a vivenciar esse ambiente, né, e gostar realmente do futebol, sempre gostei, né, assistia todos os jogos que tinha na TV, tudo. E a partir do momento que eu comecei a praticar, né, e ver que realmente era uma coisa que eu gostava, né, e meus pais me apoiavam, então isso, né, me ajudou também muito. Foi ali que eu encontrei assim minha paixão, né? Claro que naquela, né, criança eu não sabia que seria uma profissão, né, algo que eu iria levar para frente, mas naquele momento era o meu hobby preferido, né? Na escola eu jogava, se hoje perguntar para qualquer professora vai lembrar da Júlia jogando futebol na escola, né? Então nos parques a gente vinha jogar, na pracinha da Valecross ali a gente jogava com a minha família, então tipo assim, sempre foi algo dentro da minha família, né? Então eles me apoiaram, me incentivaram e levei isso deles, né? De todos eles que praticavam, então acho que principalmente a minha família, assim, dentro deles ter a vivência do esporte foi com que eu me apaixonasse pelo futebol. E a gente também sabe como é difícil o futebol feminino, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, poucos lugares que são investidos, como é no futebol masculino, né? Que a gente sabe que tem uma proporção muito maior. E eu também gostaria de que tu desse uma opinião, um comentário sobre se tu imaginou chegar tão longe com passagem pela seleção, com título pela seleção brasileira, tu sabe que é muito difícil, né? Uma pessoa daqui, desse interior, e conseguir almejar coisas tão grandes como tu almeja na tua carreira. E qual é a tua proporção? Qual é a tua ideia? O que tu almeja para 2026? Próximos passos, se tu almeja uma seleção brasileira novamente, jogar, que tá uma Copa do Mundo. Então conta pra gente aí o que tu almeja para 2026 também. Sim, realmente, né, como você falou, o futebol feminino é diferente, né, em questão de investimento do futebol masculino, né? É muito mais difícil você chegar no futebol feminino, né, para se tornar um jogador profissional e conseguir viver, né, do futebol, né, não precisar trabalhar de outras coisas. E como você falou, né, eu vim de uma cidade pequena em relação, né, ao que a gente sabe que é, né? E eu nunca imaginei alcançar, né, o que eu alcancei, tive que sair de casa muito cedo. Eu acho que isso foi um ponto importante, né, na minha trajetória, que se eu não tivesse saído de casa cedo, talvez eu perderia a oportunidade, porque a gente sabe que o futebol é feito de oportunidades, então se você não agarrar uma oportunidade, pode ser que depois seja tarde, e aí você, né, acaba ficando para trás. E outra também porque a gente está longe do centro, né, que é o futebol, que não é aqui, que a gente sabe que é São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente, eu acho que principalmente São Paulo, né, tanto futebol feminino quanto masculino, são dois centros assim de base, de futebol profissional que todo mundo sonha em estar lá, independente de ser em clube de maior expressão, né? A gente sabe como lá é muito diferente a organização do futebol. Claro que o Rio Grande do Sul também tem os times, né? Tem os clubes grandes. Assim como eu também já joguei aqui no Inter, né? Então foi muito importante para mim jogar no meu time do coração, perto da minha família. Mas também entendo que ter ido para o Santos em São Paulo fez com que a minha carreira alavancasse um pouco, né? Um pouco não, bastante, porque é um time de expressão, né? Mundial, brasileiro. E para mim foi muito importante essa virada de chave, né? De ter saído de casa para ir em busca dos meus sonhos. Talvez, que nem você falou, naquela época eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, né? Claro, a gente nunca sabe, mas é um sonho que eu realizei, ter passado pela seleção brasileira, me tornado profissional, né? Num país que é difícil. Consegui viver do futebol feminino também, né? E ainda eu sou muito jovem, como você falou, também tenho uns sonhos, né? Chegar à seleção brasileira novamente. E, a gente sabe que agora é outro, né? A seleção está passando por outro momento, né? Está sendo muito legal. Vai ter a Copa do Mundo aqui no Brasil 2027, então isso já é um ponto, nossa, que a gente também não imaginava. Então é isso, né? Eu tenho sonhos, tenho metas, ano que vem também tem outras metas a alcançar, próximos passos, né? Novos objetivos, novos caminhos. Então o futebol é isso, né? Todo dia você tem novas oportunidades para aproveitar e ir atrás dos sonhos. Eu também gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas gostariam de saber, né? Que agora com a volta do Neymar no Santos, como que é estar no dia a dia com ele, tá convivendo no mesmo ambiente? Claro que a gente sabe que tu tá no feminino, ele tá no masculino, mas
como é estar no mesmo ambiente, no mesmo CT, às vezes, como você falou, de estar em campos um do lado do outro, sempre vendo ele. Nos conta como é a grandeza, o tamanho que é o Neymar para a Vila e no futebol mundial, né? Sim, o Neymar tem uma representatividade muito grande para todos, né? É um ídolo do futebol brasileiro, que alguns ainda não aceitam, né? Mas ele é um ídolo do futebol brasileiro, né? É um cara que agora, né, convivendo mais com ele, vendo o cara que ele é gente fina, né? Gente como a gente, só que é o Neymar, né? O cara já ganhou tanta coisa, já jogou com o Messi, Cristiano Ronaldo, os caras top, né? Então, tipo, tá ali, né, com um cara que é um ídolo, né, do Brasil, assim, é outro, tá louco. Tu não acredita, né? Tu tá treinando aqui, aí tu olha do outro lado, o cara tá ali batendo a falta, aquela falta dele batendo, tipo, meu. E aí fazendo algumas propagandas, publicidades pra Puma, e ele ali, tipo, como se, né, mais um dia normal pra ele. E pra gente não, tu tá vendo um cara que há um ano atrás, 2, 3, estava no Barcelona, no PSG, então, né, para o Santos e para a gente é de uma representatividade muito grande, né, essa volta dele para o Brasil, e eu pude fazer parte desse momento, da apresentação dele, né, tudo, dos jogos que ele fez, ver ele jogar, então é tudo que vai ficar marcado para mim, né, porque assim como eu também já joguei com a Cristiane, que é uma representatividade no futebol mundial feminino, né? Então são duas pessoas que o futebol nos proporciona isso, né? De conhecer essas pessoas, né? Então é muito gratificante tudo isso. Aproveitando essa fala que tu comentou do Neymar, como ser um ídolo e tudo mais, vamos puxar um pouco para tua criança, quando tu começou a gostar de futebol, iniciar a prática e tudo mais. Qual que é a importância de tu ter essa pessoa, essa representatividade no futebol, de tu olhar para um ídolo, para uma ídola, e ela ser quem era essa pessoa, tá? E qual que é a importância de ter, principalmente para a criança hoje que vê isso, qual que é a importância de ter essa referência para eles? E quem foi as tuas referências, quem hoje é tua referência dentro do futebol feminino? Eu acho que de toda menina, né, que sonha, eu acho que a Marta é a principal referência, né? Até porque antes era só ela, né? Hoje, como eu falei, já mudou muito a seleção brasileira, mas naquela época a Marta era referência para o mundo inteiro, né? É a melhor do mundo ainda, né? Faz muita diferença. E eu, desde pequenininha, sempre assisti a Marta. Eu lembro que assisti ela pelo Santos na Band ainda. Eu assisti ela pelo Paulistão e, tipo, eu via ela pelo Santos, né, e pude jogar pelo Santos, pude jogar um Paulistão pelo Santos. Então, é o que você falou, é ter uma referência e conseguir fazer o que aquela referência fez, né, durante um tempo. Então, é o que as crianças, pode ser o Neymar, pode ser qualquer referência, né, nem todo mundo vai ter a mesma. Eu, por exemplo, hoje eu gosto muito do futebol do De Bruyne, que eu acho ele muito parecido com o meu futebol. Então é você ver os jogos, ver como que é a rotina. O Cristiano Ronaldo é uma grande referência para quem, né, quer se cuidar, o cara é super focado, tudo mais. Então você ter uma referência e saber onde ele chegou, para querer chegar onde ele chegou ou perto do onde ele chegou, é um grande passo, porque a gente não chega a lugar nenhum se não se espelhar em alguém, né? Não ter alguém como exemplo, porque a gente precisa ter alguém para saber como e o que fazer, né? Julia, conta pra gente, então, qual que é a diferença de um jogador amador hoje para um atleta profissional? Eu vejo hoje, né, acompanhando um pouco mais quando venho para Encantado, que eu acho que a principal diferença é a rotina, né, de um atleta amador que não vive só do futebol, né? Claro que ganha o seu valor ali, né, por jogo, mas não consegue ficar totalmente focado, né, só no treino de futebol, tem que trabalhar, né, tem outros serviços por fora. Eu acho que essa é a principal diferença, além de também não conseguir treinar com um time todo dia. Porque um atleta profissional, né, é privilegiado de treinar todo dia, conhecer quem está do teu lado, né, ter aquele entrosamento. Então acho que para mim, né, a principal diferença é esse entrosamento com o time, né, e poder estar focado só no futebol, né, e não ter outras coisas, que isso realmente desgasta a gente, né, não tá só naquilo que você vai jogar ou não conseguir descansar o tanto que é para descansar. Então acho que essa é uma grande diferença. A gente tem também o Mika e o Adri, que já tiveram essa experiência de jogar o amador. Eles poderiam contar como é essa rotina, né? Então, a rotina de um jogador amador, ele modifica principalmente por ele não conseguir viver 24 horas futebol, né? Ele tem compromissos com a parte que precisa sustentar ele, tá? Por mais que tenha muitos jogadores hoje no amador que só vivem praticamente do amador,
mas hoje também a principal renda deles vem de algo de fora também. Então, pensando na parte similar entre os dois, é a parte da preparação física, é a parte da preparação emocional. Isso é muito importante. Hoje a gente vê pela nossa região, os nossos campeonatos amadores regionais, não tanto municipal, mas principalmente regional, a gente pega atletas muito bem preparados. A gente pega atletas que estão descendo de um campeonato gaúcho e estão vindo jogar em alto rendimento aqui. E isso é muito interessante porque cativa os nossos atletas locais a se prepararem como? A frase amador, a palavra amador, ou quando a gente comunica amador, ela mudou o conceito. Antigamente a gente falava do amador, ou melhor dizendo, a várzea que a gente falava, era o varziano, é o cara que só ia jogar bola, é o cara que só ia pelo um trago. Hoje eu percebo que mudou. Hoje o amador, ele nada mais é do que uma categoria abaixo, pelo sentido que o jogador não vive só pelo futebol. O jogador não tem um contrato profissional. Hoje o amador, ele é só essa diferenciação, porque o treinamento, a intensidade, a preocupação física, mental e psíquico, ela é igual. O conceito está vindo. Isso é interessante, porque para o profissional a gente consegue chegar um pouco mais, né? O amador, ele não está um passo tão longe como estava antigamente. Eu vejo que a única diferença entre o profissional e o amador, ele é isso, é não ter um contrato profissional e muitas vezes ter que trabalhar para isso. Do resto, eu acho que é muito similar. Também no amador a gente encontra, às vezes, alguma lesão e aí por estar no amador, aí acaba cada um particularmente se preocupando com essa lesão, né? Aí é gastos. E quem é um jogador profissional, está num clube, isso se acaba acarretando em alguma lesão, aí é o clube que gera essa estrutura para ele, dando uma condição melhor. Eu acho que a diferença está nesses detalhes, mas que não está tão longe assim do amador para o profissional. A gente não tem como falar em conforto na alta performance, né? Mas ela é muito mais confortável para o jogador profissional, né? Referente a lesões, a referente a contrato. Essa estabilidade financeira, ela tem um pouco a mais do que o amador, e principalmente o que eu vejo é a situação tática, né? Hoje no amador, vamos pegar exemplos nossos, né? Muitas vezes a gente tá lá, no sábado a gente tá jogando junto, né? Algum campeonato, no municipal, vamos dizer, na nossa cidade a gente tá jogando junto, e chega no domingo a gente tá fazendo um outro regional, um outro municipal, a gente tá jogando contra, né? Então a gente não consegue ter uma noção tática de equipe. A gente tem sim o conhecimento tático de o que eu vou fazer como volante, eu como lateral, eu como extremo, mas a consciência tática da equipe não existe, ela não tem como ser trabalhada. Porque no sábado tá jogando com um, no domingo tá jogando contra o cara, na quarta tu tá jogando futsal, no domingo tu tá jogando campo, na sexta tu tá jogando futebol 7. Isso também cria uma instabilidade tática da equipe, então isso também não é trabalhado. Tem que se preocupar muito com a individualidade física e técnica do que uma parte tática, né? Essa também é um outro ponto muito importante da diferença do profissional e do amador, né? Que tu vê notoriamente a diferença dos jogos, né? As comunidades, os times que estão em competições acabam buscando mais por um jogador que tenha mais recurso, né? Que um jogador que se adapte melhor. Porque é como o Mika falou, né? De repente, hoje eu vou jogar um jogo com ele e amanhã eu esteja jogando um jogo contra ele e no salão, em um local totalmente diferente que eu frequentei junto com ele, né? Então as comunidades, os times buscam mais jogadores adaptáveis, jogadores que conseguem fazer outras funções, né? Que se adapte ao companheiro, à sua equipe e consiga performar em um alto nível, né? Do que o profissional que está todo dia, que cada um pensa na sua função particularmente. Eu sou bom nisso, então é nisso que eu vou performar, é nisso que eu vou jogar e buscar ser cada vez melhor. Já no amador acaba se adaptando, tendo mais recurso. Tem um jogo que eu preciso marcar mais, tem um jogo que eu preciso jogar mais com a bola e atacar mais, e acaba tendo essa diversidade. Tanto sobre a diferença de futebol amador e futebol profissional, quero fazer uma pergunta para a Júlia, porque em julho ou junho, quando tu veio para cá, principalmente a gente teve a honra de ela ver o nosso valioso sábado à tarde, né? E eu queria ver um relatório da Júlia, o que akka comenta sobre o nosso nível técnico, tático e físico do nosso charmoso sábado à tarde. Bom, eu que, né, como eu falei no meu começo, eu vivia no sábado à tarde, né? Então, quando eu venho para as férias, né, eu não fujo muito, né? Meu pai joga, meu pai às vezes tá lá. Joga não, né? Tenta lá. Dá para demorar muito.
E aí eu vou assistir o sábado à tarde e eu vejo, principalmente, o que eu acho mais legal principalmente é a amizade, né? Porque o sábado à tarde, claro que a gente vai para jogar futebol e tal, mas eu vejo que principalmente as amizades, né, de anos, né, não são dias, é anos, né, então eu acho que isso é o mais legal do sábado à tarde, claro, além da resenha, da saúde, né, do pessoal, às vezes é o único tempo que o pessoal tem para praticar um exercício, é o sábado à tarde, né, às vezes no sol, na chuva eles estão lá jogando o futebol deles, mas eu acho que, né, tem uns caras ali que não conseguem treinar e mesmo assim no sábado à tarde vão lá, né, tecnicamente, como você falou, sabem jogar, né, porque jogam a vida inteira o sábado à tarde ou campeonatos, então não tem muita tática, né, porque não é treinado, é mais a resenha, mas tem cada um, quem vai ali, o começo do jogo tem, né, aquela conversa para quem vai jogar onde, e ninguém quer perder, por mais que seja uma brincadeirinha de sábado à tarde, ninguém entra para perder, porque a gente é assim, né? Independente se é na resenha ou não, ninguém quer perder. Mas o mais importante, se perdeu ou ganhou, é o pós, né? Que é a resenha, né? A cervejada lá, o churrasco. Então acho que isso é o mais legal, né? Que não tem muito no futebol de alto rendimento, claro, porque não tem como. E eu acho que essa parte do sábado à tarde é muito legal, né? Que tem nos interiores, né? Que a gente vê bastante. Eu acho muito, muito legal isso. A Júlia comentando isso, por que eu quis perguntar isso? Pra gente poder aproveitar esse gancho para explicar que essa é a única diferença do futebol amador e do profissional. É o sábado à tarde. O sábado à tarde, ele é o nosso antigo várzea, né? O nosso antigo amador, né? Que tu ia pela amizade, pela família, como a Júlia comentou, até provavelmente o time sábado à tarde que o pai da Júlia joga, né? Praticamente tem muita gente da família dela e praticamente amigos próximos, né? Então, o diferencial hoje do amador competição e o profissional, ele é bem curto, porque a competição amadora, ela criou-se um status muito maior. Hoje, se tem um sábado à tarde, ou os amistosos, os horários que sejam, ele se tornou o amador, né? Ele se tornou aquela coisa da várzea. E os nossos campeonatos amadores nada mais é do que ficou uma competição, sim, profissional. Ou já dá para se dizer semi-profissional, né? A gente pode sair dessa coisa de amador e sim semi-profissional. É muito legal, porque antes eu acompanhava muito os campeonatos de Encantado, Municipal, Amador, e eu nunca vi tão organizado igual esses últimos anos, né? Até o time de Serrano ali. Tem a banda, e eu acho isso, tipo, incrível, né? Porque, tipo assim, tu vê uma banda num time de amador, é raro, tipo, nunca tinha visto. Então, quando eu venho pra Encantado, eles soltam aqueles fogos. Eu pensei, a gente profissional, se a gente vê aquilo lá, a gente fica doido. Imagina os caras que não têm o privilégio de ter isso sempre, né? Como que eles entram pilhados pra um jogo, né? Querendo, né, ganhar o jogo. E a torcida também, porque querendo ou não, é uma diversão pra quem tá assistindo. Tem aquela competição, mas pra quem tá assistindo, as famílias, é uma diversão tu tá no meio da banda lá, torcendo pelo teu marido, pela tua esposa, pela filho, filha. Então, tipo, é algo que eu acho um ambiente muito, muito legal. E com as bandas, a rivalidade, eu acho muito super, super legal. A comunidade está integrada, né? De hoje a gente vê, vamos pegar o nosso antigo, o gauchão, que tinha muito essa coisa de todo clube ter sua banda, de estádio cheio, de ter essa identificação. Hoje a gente vê muito, vamos pegar de novo o nosso regional que a gente pratica, mas também o nosso municipal, essa interação de comunidade e jogador, ela se assimila muito ao profissional. E olha, dá para se dizer de hoje, dependendo do campeonato profissional que tu pega hoje, propriamente gauchão, algumas divisões de gauchão, não tem esse clima, que eu digo o clima hostil não é um clima ruim, tá? O clima hostil que a gente diz do futebol é aquela banda alta, é a torcida gritando quando tu entra em campo, é esse clima de futebol mesmo, dos antigos estádios. Hoje a gente ainda vive isso no nosso amador. No nosso amador a gente tem, que a gente perdeu, talvez não vou dizer divisões porque eu não vivo muito hoje isso, mas do relato que passam para nós não existe mais tanto isso. Uma Boca do Lobo que tinha antigamente fervendo, esses estádios, hoje a gente está vendo no amador. Isso é interessante. E isso a gente está falando do municipal de Encantado, pegando o exemplo do propriamente Serrano, da própria comunidade do Atlético Clube Navegante, com todo mundo junto. A última final que foi com Linhargola, também com toda a comunidade vinculada. Isso a gente ainda consegue respirar. E aí entra a comparação, que a gente já está botando o amador de um nível para igual, se não a mais, do profissional.